Bem, muito bom dia a todos, muito bom dia a todas. Quero saudar os meus colegas de mesa aqui, agradecer essa oportunidade, a honra de compartilhar essa conversa com vocês e com todos vocês, todas as autoridades aqui referidas pelo protocolo, muitas delas amigos e amigas queridos, né, que eu vou evitar de nominar, para respeitar de um modo quase militar o tempo, que na verdade é quanto, professora? Aproximadamente 20 minutos. Tá, aproximadamente 20 minutos. Saudar a todos, especialmente aos educadores que aqui estão, né, praticamente todos que aqui estão são educadores, de uma forma ou de outra, lembrando sempre uma diferença que a gente tem que lembrar, né, a diferença de educação com escolaridade. Nós temos aqui, na maioria, né, operadores de escolaridade, mas, de alguma forma, todos nós, educadores. E saudar especialmente essa gurizada que eu vejo aqui do lado esquerdo, assim, muita gente jovem, num sábado de manhã, um dia bonito de sol, assim, só o fato da presença de vocês aqui, alguns lutando herculeamente contra o sono, né, quase todos vencendo, o que é muito legal. Alguns lutando ali, eu vi alguns esperneando com feições de extrema dificuldade, certamente lutando contra alguma abstinência do Facebook ou coisa parecida. Então, assim, a presença de vocês é muito importante aqui, simbolicamente é muito importante. Eu tenho que dizer também e registrar a qualidade da exposição do professor que me antecedeu, que já produziu dois grandes efeitos: a provocação de várias importantes meditações entre todos vocês, e o fato de que muito do que eu ia dizer, ele já disse com o brilho que eu jamais diria, então eu já posso reduzir também a minha fala. Eu tenho que dizer também, né, enfim, com um pequeno suicídio epistemológico aqui, dizer que o que eu tinha preparado, Ricardinho, muito do que eu tinha preparado para dizer, eu também trouxe o resuminho, e depois essa minha apresentação, para quem tiver interesse, vai ficar à disposição da coordenação. Eu quero aproveitar para registrar o agradecimento a todos os integrantes da coordenação, e eu faço na pessoa do meu querido amigo Dr. Sclier, mas sintam-se todos abraçados e recebam o agradecimento dessa oportunidade. Eu queria dizer, então, que, na verdade, muito do que eu tinha para dizer, e o método que eu ia utilizar também, foi para o beleléu. Não só pela qualidade do expositor que me antecedeu, mas especialmente pelo impacto que esse vídeo me causou. Nós tivemos aqui um exemplo de uma coisa muito legal, uma linha contemporânea, digamos assim, né, que é a chamada pedagogia sensitiva, né, que trabalha muito a emoção conectada com a razão. Informação, razão e emoção. Eu diria que esse videozinho, pelo menos a mim, né, provocou um efeito pedagógico, informativo e formativo, e eu sublinho formativo, que talvez tenha valido mais do que um semestre de estudo de história formal, do jeito que eu tive. Falando em estudo, eu também quero me permitir registrar, acrescendo ali ao meu currículo ali um dado muito importante. Eu sou ex-aluno do meu querido CIB, Colégio Israelita Brasileiro. Tá? Então, eu sou um produto dessa escolaridade e da educação que recebi no CIB. Bom, dito isso, eu vou rapidamente aqui fazer algumas referências que são meras referências que querem provocar essa meditação, que é o pano de fundo e a razão de ser desse evento muito importante, né? Nós estamos trabalhando, e o professor, felizmente, disse muitas coisas que eu ia dizer, então, assim, nós estamos trabalhando, usando o gancho da sua fala e das suas reflexões, de alguma forma nós estamos aqui, né, me parece, né, para colocar o Brasil que temos no divã, e a partir dessa análise, desse divã simbólico, tentar construir o Brasil que queremos, o mundo que queremos. Bom, nós temos um belo projeto, um rascunho, digamos assim, uma minuta de Estado, que é aquilo que a gente encontra, na minha opinião, evidentemente, sujeita a chuvas e trovoadas, aquilo que a gente encontra com muita qualidade no texto original da Constituição de 88. Texto do qual, normas das quais, o nosso Ministério Público, né, Ricardo, digamos assim, é um dos curadores republicanos mais relevantes. Há uma centralidade dessa curatela, e por isso o título que sugeri a minha fala, dessa
curatela da historicidade do Holocausto. Um dos atores com, talvez, grande centralidade dentro do sistema de justiça é o Ministério Público. Tradicionalmente, essa centralidade da atuação do Ministério Público no tema Holocausto e no tema crimes de ódio é exatamente nessa seara, criminal. Ou seja, o promotor é aquele que produz as denúncias, que propõe os processos e que viabiliza, junto com os demais atores do sistema de justiça, a condenação. Bom, o papel do Ministério Público, hoje, a partir de 88, também é outro. Ele está expandido, ou deve ser expandido, especialmente para a esfera extrapenal. E eu lembro que a professora registrou, nós criamos aqui no MP do Rio Grande do Sul um núcleo de autocomposição, que trabalha basicamente a lógica da devolução para a comunidade, tá, da autocomposição dos conflitos, e com isso, através de várias metodologias, reduzir a judicialização, que significa reduzir a litigiosidade, que é uma das características nossas, brasileiras, e especialmente gaúchas, professor. Nós nos orgulhamos, e eu não entendo bem esse orgulho de sermos campeões nacionais de litígio, né? Quase a metade dos processos do Brasil é aqui no Rio Grande do Sul, e a gente trabalha isso como um valor nosso, como se fosse legal, bacana, show de bola. Não é. Não é. Significa que nós, enquanto sociedade, enquanto comunidade, nós não construímos os mecanismos, né, não estatais, comunitários, de solução de conflitos. Isso não é um bom sinal, isso é um mau sinal. E um mau sinal nunca pode ser um valor, e não pode ser objeto de festejo. Bom, nós temos um projeto, como eu dizia, de um Brasil, um Estado democrático de direito, republicano, laico, social, com compromisso de socialidade. Tá? Nós temos uma crise de identidade de várias dimensões, Uma delas é o fato de o nosso texto constitucional de 88, ele ser um produto, digamos assim, de uma concepção basicamente socializante. E no meio do caminho, né, ele sofreu, digamos assim, uma ruptura no seu coração ideológico, através, por exemplo, tá, de uma emenda que inseriu lá no artigo 37 da Constituição, que é aquele que estabelece os princípios que vinculam a gestão pública, a administração pública, o princípio da eficiência. Então, hoje nós já somos alguma coisa, diferente daquilo que se propunha no texto original. Aquele texto brandido com orgulho cívico pelo finado deputado Ulisses Guimarães. Mas nós somos, a partir desse projeto de Brasil, que por enquanto está mais no papel, nós temos um trabalho concluído, é o trabalho do arquiteto. O engenheiro e o pedreiro não entraram em campo. Tá? Para quem não sabe, os engenheiros e os pedreiros desta obra somos nós, brasileiros. Nesse projeto original tem um traço fundamental, eu vou destacar basicamente ele, que é o multiculturalismo. Tá? Aquele projeto de Brasil, né, inicial, ele é multicultural. E aqui eu já faço uma diferença que é fundamental para qualquer reflexão, especialmente para essa que se propõe nesse nosso evento aqui. Diferença entre raça e etnia. Especialmente os nossos professores, que constroem, que informam e formam, e que muitas vezes, utilizam de, digamos assim, adjetivações em relação às informações. Quando um professor adjetiva a informação, talvez ela deixe de ser informação e passe a ser uma versão, de alguma forma ideologizada. Bom, mas eu quero dizer o seguinte, nós temos um projeto multicultural que trabalha a questão da multiculturalidade e, portanto, trabalha a lógica e a dimensão das etnias. Por que eu estou fazendo essa diferença? Para mim, ela é fundamental, ela é fundante, ela é seminal. Por quê? Primeiro, né, há muita gente na academia, especialmente, dizendo hoje, e eu me filio a esses que dizem hoje, que a ideia de raça, como nós concebemos, aprendemos, né, e ensinamos, de alguma forma, é um mito, é um construído cultural que pré-século XVIII sequer existia a noção que nós temos hoje. Então, em algum momento, nós consolidamos um conceito, classificamos um conceito de raça. E a partir daquele momento, que se perde na noite dos tempos, a partir daquele momento, né, nós, de alguma forma, criamos famílias humanas.
e dividimos a raça humana em famílias. Famílias. Por questões raciais, por questões de fenotipia, aparência física, cor de cabelo, cabelo liso ou crespo, forma disso, forma daquilo, loiro, moreno. A partir de algum momento, nós criamos uma coisa chamada raça. E a partir desse momento, e ali está, na minha opinião, o ovo da serpente, a partir daquele momento, começamos a construir as bases fundantes de uma outra obra, que é o projeto que o professor muito bem referiu, que é um projeto de eugenia racial. Ou seja, o mito da raça define como submito a divisão em famílias e, portanto, diferenças, destacando as diferenças. E, a partir dali, a criação das condições do projeto de eugenia. Para quem não sabe, nós tivemos uma Constituição brasileira de 34, que tinha no capítulo da educação um projeto de eugenia para as escolas. Gente, isso não foi no tempo de Platão e Aristóteles, foi ontem. Foi ontem. Como ontem foi no Brasil a escravidão. Eu já explico por que eu estou dizendo tudo isso. Bueno, essa questão da etnia, portanto, ao contrário da raça, etnia é cultura. Tá? É uma divisão de comunidades por afinidades culturais. Compartilhamento de tradições, mitos, ritos, liturgias, crenças, etc. Isso é cultura. O mundo hoje, de alguma forma, depois daquele momento binário, né, que nós vivemos, por exemplo, da Guerra Fria, nós estamos, de alguma forma, nos reacomodando por núcleos étnicos, mas que são hoje ou por desinformação ou por informação maldosa e estratégica, né, se produz, muitas vezes dolosamente, com intenção, uma confusão dos conceitos de raça e de etnia. Portanto, eu já estou abrindo meu coração com vocês, eu parto desta orientação de que a raça é uma construção política, porque as ciências da natureza negam essa realidade e essa possível classificação, essa divisão, a segmentação e, portanto, a separação, repito, o ovo da serpente, que cria as condições para a ideia da busca da melhor raça. Da melhor raça. E por isso que se diz que o Brasil também, por força da sua herança colonial, enfim, por força de tudo que nós sabemos, né, especialmente da colônia e do império, nós somos ainda, sim, um país etnocêntrico. Etnocentrismo significa o quê? A identificação de uma etnia superior. Uma etnia superior, tá? Majoritária, hegemônica, com pretensão de hegemonia e com pretensão, por que não, projeto de universalização. Tem um grupo de pessoas com uma característica, né, no caso do Brasil, nós sabemos, não é isso? O brasileiro branco, heterossexual e assim por diante. Nós temos um modelo gabarito, para usar a expressão muito usada nas escolas, nós temos um gabarito de brasileiro. Temos sim. E o texto Projeto Rascunho de Brasil, escrito no texto original de 88, propõe a ruptura dessa lógica. E a ruptura se dá através de uma linha de pensamento que nós conhecemos hoje, importando, né, dos ventos da Europa e dos Estados Unidos especialmente, que são outras realidades, que é do multiculturalismo, que trabalha basicamente a lógica, e aí me permitam, uma reflexão também, crítica, né? O nome do nosso evento, do nosso painel, ele trabalha a questão da superação do ódio e da intolerância. É isso, professor? Isso. Né? Eu vou concluir fazendo essa referência e reforçando, mas já pensemos o que é o antônimo dele, qual é o contrário de ódio e de intolerância. É isso que nós estamos procurando nessa reflexão? É isso que queremos coletivamente compartilhar e construir e propor aqui para dentro e lá para fora? Eu acho que talvez não, mas veja, ódio e intolerância. Qual é o contrário disso? Para onde vamos? Bom, nesse projeto de Brasil, nós temos como valor-fonte aquilo que, em tese, né, é o proto-valor, o proto-princípio, o princípio mãe de todos os outros, o de respeito e concreção de todas as dimensões da dignidade da pessoa humana. Está lá no artigo 1º, inciso 3º da nossa Constituição. Então, a dignidade da pessoa humana é o valor-fonte desse projeto de Brasil,
previsto no texto da Constituição de 88. Como subprincípio, dentre outros, né, um princípio absolutamente fundamental, decorrente desse princípio, do valor-fonte, que é o princípio da interdição de toda forma de preconceito. De toda forma de preconceito. Muito bem. Na educação, eu chamo a atenção do artigo 206, né, 206 da nossa Constituição, que cria a ideia de uma nação pedagogicamente plural e com ampla liberdade no papel, tá? No papel, com ampla liberdade dessa construção docente da reflexão plural e, portanto, que trabalha fundamentalmente, né, quase de modo prioritário na atuação docente, a questão das identidades. E eu usei o plural porque tinha que ser plural, identidades. Ao contrário do projeto anterior a 88 de Brasil, né, evidentemente eurocêntrico, enfim, tudo isso que você sabe, né, colonialista, não sei o que, liberal. Bom, aquele projeto de então buscava, de modo sutil, não está em nenhum documento, gente, tá? De modo sutil, a ideia do etnocentrismo, a ideia da identificação de uma etnia hegemônica e, portanto, melhor que a outra. E, na confusão dolosa com raça, a possibilidade da gente cogitar, mesmo que sutilmente, que uma raça possa ser superior à outra. Lembrem, raça, na minha modestíssima opinião, uma construção política, uma decisão no campo da liberdade humana e, portanto, uma decisão ética. Vamos dividir essa turma, né, a partir de alguns referenciais. E agora tu é daquele time, e cada um, como diria o filósofo funkeiro, no seu quadrado. Esse é o lado bom e ruim do multiculturalismo. Porque o multiculturalismo, a partir do momento que tem como, digamos assim, referência filosófica principal a ideia da convivência dos diferentes, afirma, sim, a diferença. O multiculturalismo, que é um valor, pode se tornar um desvalor, como qualquer coisa, pelo excesso, pelo manejo equivocado. E, de alguma forma, é o que nós estamos enfrentando no Brasil hoje. Repito, na minha opinião, estou simplesmente largando essas reflexões para a gente pensar coletivamente. Por quê? Porque, ao exacerbar o multiculturalismo, que tem como um dos subprodutos uma coisa que nós passamos a conhecer como o politicamente correto. O politicamente correto é fundamental até um certo momento. Até o momento em que ele inviabiliza o diálogo. Eu tive uma experiência rápida de 15 meses como secretário de Direitos Humanos do Estado, uma experiência riquíssima para mim, né, em que eu tive que trabalhar com muita alegria e com muita dificuldade com todos os chamados grupos vulneráveis, com todos os conselhos de direitos do Estado, da mulher, da igualdade racial, do índio, dos povos de terreiro, todos, tá? Todos que vocês possam imaginar. O conselho LGBT. E eu percebi que, em alguns momentos, o chamado politicamente correto, ele, enquanto ferramenta linguística, ele inviabilizou o diálogo. Mas ele existe para aprimorar o diálogo. Lembrem do velho e bom Platão, né? Claro, na circunstância platônica dele, naqueles séculos antes de Cristo. Bom, o Platão, como ninguém, na minha opinião, né, definiu muito bem a diferença de retórica e diálogo. O exercício da retórica é aquele encontro de pessoas em que todas se sentem portadores da verdade. E, portanto, essa visão de retórica inviabiliza o discurso. Acho que foi o Fortunati que falou isso na sua fala, né? E gera, portanto, intolerância, e o multiculturalismo, se mal utilizado, ele gera um tipo de intolerância que é tão pernicioso como aquela que a gente, de plano, imagina, que é a intolerância produtora de uma coisa terrível, chamada invisibilidade. Invisibilidade de núcleos étnicos, ou de núcleos raciais, para quem acredita que raça existe, né? A invisibilidade, produtora, geradora da indiferença. Isso vale para a comunidade, vale para a nação, vale para o Estado. O Estado, ao construir prioridades a partir de políticas públicas. Bom, a educação, portanto, tem essa situação. O artigo 215 da Constituição também, eu tenho mais 10 minutos?
5 minutos, vamos correr então. Bom, eu quero citar o artigo 215 da Constituição, que também estabelece uma curatela necessária dos entes públicos, não só do Ministério Público, de todos os entes, mas eu chamo a atenção do papel do Ministério Público no sistema de justiça e dos educadores, no sistema de educação, especialmente no chamado sistema da escolaridade, né? A ideia de direitos culturais, dos quais qualquer cidadão brasileiro, por ser gente, que interessa se é gringo, alemão, judeu, por ser gente, tem direito. Esse é um dado prioritário, prevalente, preliminar, é uma ideia à força. Tá? Bom, deixa eu pular algumas coisas aqui. Eu quero chamar a atenção para duas coisas que, de alguma forma, na minha opinião, sempre repito isso, né, sujeitas às chuvas e trovoadas, de alguma forma anestesiou o espírito crítico da nação brasileira, professores e professoras e amigos e amigas aqui presentes. O Gilberto Freire, lá atrás, brilhante Gilberto Freire, ele construiu e nos convenceu de uma ideia de, como é que eu vou dizer, um mito de democracia racial. É isso que eu ia dizer outra coisa, mas eu vou no que está escrito aqui. Um mito de democracia racial. Mito é por minha conta, tá, gente? Tá? Para ele era uma realidade antropológica. Para mim, um mito. Essa ideia que nós temos uma democracia racial, muito, muito agudizada e qualificada também pela ideia do brasileiro cordial, do Sérgio Buarque de Holanda, que, na verdade, fruto de todas as interpretações equivocadas, a ideia de o homem brasileiro cordial, a cordialidade no sentido daquela máxima do brasileiro bonzinho. Gente, nada disso. Não é isso. Isso, de alguma forma, serviu para que nós nos anestesiássemos enquanto cidadãos críticos. E, portanto, nós começamos a acreditar, por exemplo, que a questão racial não é um problema, não é uma questão. Que o antissemitismo, doutor Scliar, não é uma questão brasileira. Gente, o primeiro passo em direção à cura é a identificação da doença. Se a gente não começar com esse momento terapêutico, com o nosso divã simbólico do Brasil aqui, e percebermos que nós não somos isso que se vendeu a nós, que nós temos, sim, racismo e muito racismo. Mas é um racismo sutil, um racismo à brasileira. Sabe aquela coisa brasileira, uma coisa leve, sabe? Uma coisa meio show do Wesley Safadão, um troço light, entendeu? Não é isso, gente. É a minha opinião, mas não é isso. A nossa realidade, as nossas relações sociais demonstram que não é só isso. Então, assim, acordemos. O Brasil não é esse show de multiculturalidade. Não é. Estamos melhor que muitos países do mundo? Claro que sim. Por várias razões, inclusive geográfica. E inclusive pela razão que é dita por muita gente como a causa de todos os nossos males, que é a nossa formação antropológica e histórica. Então, assim, primeiro, e já estou encaminhando aqui, tá? Eu vou só pular algumas coisas. Bom, minha opinião, mais uma vez, uso essa expressão para dizer que o Brasil por várias razões, por várias fontes e por várias causas históricas, antropológicas, culturais, políticas, econômicas, todas, tá? É um país, sim, excludente, preconceituoso, etnocêntrico, tá? Em boa parte ainda machista, sexista, em boa parte ainda antissemita, para quem acredita em raça, racista, mas nós usamos e brandimos, né, um diploma maravilhoso, que é o diploma da tolerância. E aí chego ao final, ao início, ao nome do nosso painel. Nós somos tolerantes. Significa que, ok, eu convivo com o índio, com o negro, com o gay, com o judeu. Eu convivo, mas ele lá e eu aqui. Percebam, e não precisa ir nenhum livro de filosofia, vão ao dicionário. Se a gente fizer uma visita léxica, básica, professora Yara, a gente vai ver qual é o sentido, qual é a dimensão semântica da palavra tolerância. Ela traz, sutil e expressamente, a ideia de diferença e de hierarquia. Eu, tolerante, sou um cara legal, bacana, superior, e eu tolero, eu aguento a existência do outro. E essa é a alteridade mais desqualificada na construção de um processo de civilização, que queremos chamar de civilização. Então, assim,
reflexão, já encaminhando ao final. Essa nossa cara, né, para usar a expressão do Cazuza, qual é a nossa cara de Brasil? Nós somos tão legais. Primeiro, né, temos o problema. Temos o problema. A doença está instalada. Primeiro passo para a cura ou para a construção de uma sociedade melhor. Primeira construção. E aí o papel decisivo, fundamental, e aí sempre, né, tem aquele momento assim, absolutamente, digamos assim, delicado e constrangedor, em que a gente delega, transfere, terceiriza a responsabilidade, que é de todos nós, aos professores. Gente, é muito fácil. Eu sou professor também, mas especificamente lá na FMP, no pós-graduação. Mas muitas de vocês, que são construtores de cidadania, mas na prática, na veia, no ensino fundamental, no ensino médio, muitos de vocês recebem, a par de um salário absolutamente indigno em relação ao tamanho do papel e da função pública de vocês, vocês recebem a obrigação, né, de construir esta cidadania. Bom, eu vou chegar para o finzinho aqui, tá? Para não matar vocês e para tentar cumprir próximo do meu compromisso aqui, tá? Eu quero concluir falando nessa questão do multiculturalismo, né? Nós temos, portanto, uma democracia brasileira, tá? A gente tem uma democracia, uma cidadania brasileira, direitos humanos a brasileira, quer dizer, direitos humanos parte da necessidade da gente superar uma pergunta anterior, né? Ok, direitos humanos, mas quem nós consideramos humanos? Existe uma condição humana integral? Todos têm a ela acesso? Há um reconhecimento de nós, nação, e do Estado brasileiro em relação a isso? Bom, a lógica do bárbaro, eu sempre lembro disso, assistindo uma palestra e repito sempre, professor Lera, assim, eu estudei, professores de história que estão aqui, tá? Eu estudei com um olhar absolutamente eurocêntrico, né, e, portanto, parcializado, posicionado, professor, como tem que ser. Não estou criticando o posicionamento, eu estou criticando esse posicionamento. Eu aprendi na aula de história, por exemplo, né, a expansão do Império Romano. Isso me foi recebido, né, como é que eu aprendi e apreendi essa informação? Como algo quase legal. Pô, os caras são, eu ia dizer um palavrão aqui, os caras são fogo, os caras são bons, né, os caras são os caras. Tomando conta, né? Pô, show de bola. E aí depois, num outro capítulo do mesmo ano do aprendizado de história, eu aprendi um ato do processo histórico chamado a invasão bárbara. O que é isso, gente? Foram ondas históricas, primeiro, né, de expansão do Império Romano, que eu recebi como algo bacana, e depois os bárbaros retomando os territórios que eram deles. Meu Deus! O que essa gente está pensando? Bárbaros. O bárbaro, gente, é o outro. O bárbaro é o outro. E aí toda a lógica do projeto original da Constituição de 88, que ele chega, é a minha interpretação, passando pelo multiculturalismo, que é onde estamos, né, que é um ato de um processo de construção civilizatória que, entendo, chegue como próximo ato a uma outra linha de pensamento, que vem da Europa e dos Estados Unidos, que é a interculturalidade, ou interculturalismo. Eu, pessoalmente, gostaria mais dessa linha de pensamento se chamasse grêmio culturalismo, mas é o que temos para o momento, né? O interculturalismo é, portanto, um avanço da perspectiva da multiculturalidade, porque enquanto a linha multicultural, que de alguma forma é que nos orienta, especialmente na docência brasileira, a afirmação das diferenças e, ao mesmo tempo, alimenta o tensionamento entre os núcleos vulneráveis, e é um tensionamento político. Político. Tá? Quem é que ocupa o seu espaço com maior? Porque aquele espaço mais ocupado, de repente, vai receber subsídios do Estado mais poupudos. Bom, esse é o multiculturalismo, um estágio do processo civilizatório. Ele tem que chegar, e pelo menos para a nossa reflexão, especialmente nós, docentes, professores,
a ideia da interculturalidade, que é o contrário do multiculturalismo, que afirma a diferença e, portanto, afirma o processo de guetização. A gente se mantém nos guetos, ficamos nós entre nós, falando para os nossos. E nós não podemos permitir que a guetização, que esse processo, que é o excesso equivocado do manejo do multiculturalismo, se produza nesse maravilhoso evento. O maior produto da reflexão e dos debates que estamos fazendo, que faremos aqui durante o dia, é o que disso vai sair para lá fora. O que cada um de vocês vai sair daqui dizendo para o outro, e quem sabe olhando esse outro como não bárbaro, mesmo que muito diferente, tá? Então, essa polarização, e concluindo, professora, perdão, mas assim, ó, o Ministério Público, ele, entre outras funções, e essa eu acho a mais importante delas, Ricardo, a mais importante delas, ele é o curador, junto com os outros atores do sistema de justiça, mas ele tem um espaço importante na curatela, que seria a calibragem, professor Scliar, entre a democracia, escrita no Projeto de Brasil, e a garantia dos direitos fundamentais. E por que eu digo isso? Porque a democracia, por conceito, é majoritária. Não é a ideia do governo que representa a maioria, e os direitos fundamentais é, por natureza, contra-minoritário. Contra-majoritário, é minoritário. Ou seja, esta calibragem, esse encontro sinérgico e civilizado dos núcleos diferentes, dos direitos fundamentais em relação à maioria, portanto, democracia e direitos fundamentais, é o grande desafio, não só do Ministério Público, Ricardo, de todos nós brasileiros, que queremos construir uma ideia de cidadania que, repito, ainda não se consolidou, estamos construindo. Somos nós, os engenheiros e pedreiros. O arquiteto foi bem razoável naquela minuta de 88, só que a obra está em curso. Por que eu estou chamando a atenção nisso? Porque tem muita gente desistindo da obra e indo embora. Sabe? Como se nós tivéssemos uma longa experiência democrática. Não, nós não temos. Nós somos um povo, uma nação em construção. E lembrando ainda que o nosso Estado formal nasceu antes da nação. Então, assim, ó, concluindo, a grande reflexão que eu deixo, a grande reflexão que eu deixo é o seguinte, gente, a ideia de tolerância é, no máximo, um estágio importante a ser ultrapassado, a ser criticamente avaliado e ultrapassado, porque o Brasil que queremos e o mundo que precisamos construir é um mundo que trabalhe com a lógica do respeito, a dignidade da pessoa humana, seja ela quem for. E, portanto, esse culto e curatela da história do Holocausto, entre outros efeitos, tem o da gente reduzir o risco de repetir a barbárie. Muito obrigado. Agradecemos também ao professor César Luiz pelas profundas reflexões realizadas sob o viés constitucional